Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bem, meus amigos, antes do nosso já tradicional bom dia, boa tarde, boa noite, esse é só um aviso de que nesse episódio você conta com uma cena pós-créditos. Então, se você ficar até o final do episódio, procure lá, logo após as nossas despedidas, o relato em primeira pessoa de o avistamento e registro do Neomorphos geoffroy em um novo ponto do mapa de distribuição da espécie. Confira no final desse episódio e vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Antes de mais nada, eu vou agradecer o engajamento de todo mundo nos episódios que a gente liberou. Você pode conferir no nosso feed, pode ir lá em revistauru.com/podcast. Você vai ter acesso a todos esses episódios. A gente teve feedbacks muito bons sobre esses episódios e a gente agradece todo mundo que reproduziu, compartilhou, comentou. Foi muito bacana produzir para vocês. Antes da gente começar a falar de Neomorphos geoffroy, eu vou agradecer a todo mundo que faz parte do nosso grupo do Apoia-se. A gente tem Corruíras, a Letícia Keiko Nunes de Campos, os Gaviões Carijó, Atos José Rodrigues de Souza e Roberta Redon de Freitas, os Tangarais Tiago Almeida, Teca Rezende, Rodrigo Silveira Machado, Aran Rodrigues Cardoso e Larissa Fernanda da Silva Lima, nosso Jacu de Estalo, Leandro Rios e Mariana Mitite, Lívia Reber Queiroz e nossa grande águia de haste, Paulo Fonseca. Muito obrigado. Essa galera do grupo de apoiadores financia o nosso podcast. Uru Podcast. Hoje a gente vai falar de uma ave que é muito especial para muita gente por vários motivos. E por conta disso, a gente consegue ouvir relatos bem distintos sobre o jacu de estalo. A gente tem pesquisadores que descrevem o jacu de estalo como uma ave enigmática e indescritível, apesar de seu grande tamanho e aparência marcante, uma espécie difícil de observar no denso subbosque das florestas que habita. Essa é a descrição de Healy e colaboradores, num artigo de 2020. Ou a gente tem descrições mais, eu vou dizer, uma descrição mais raiz, como a de um caçador chamado Valteni, de São Benedito do Rio Preto, no interior do Maranhão, quando ele diz que quando espera a estação seca para fazer espera de paca, ele acha pedras ou raízes que acumulam uma grande quantidade de água, arma a rede bem no alto para esperar as pacas, que são animais bem desconfiados, mas que sempre, antes de escurecer, quem dava as caras por lá era o jacu-porco, que chegava andando, desconfiado, com o tupete eriçado, bebia água, olhava para um lado, olhava para o outro, bebia mais e saía estralando. Ou então, alguns como Helmut Sick, que descrevem o jacu de estalo como uma ave de 51 centímetros, terrícola, arisca, do tamanho de um pequeno jacu com largo topete, que é levantado verticalmente à menor estação. Pernas longas, dedos relativamente curtos, atrás do olho uma zona azul triangular, coberta de penas apenas quando a ave está tranquila. Esse é um episódio muito especial, meus amigos, porque antes de eu me entender como observador de aves, eu já era muito curioso sobre essa ave que ninguém conhecia, mas que todos comentavam. Também é especial porque mexe com o saudosismo de várias das minhas viagens de férias quando criança e nas andanças até hoje para ver passarinho. Depois de vários anos falando do jacu estalo, como quem fala de um fantasma, por conta de muita pesquisa e do trabalho incansável do biólogo e guia de observação de aves, Luiz Moraes, podemos estar hoje aqui conversando sobre essa ave como quem fala de um amigo próximo, afinal habemos neomorfos. Luiz já gravou conosco em várias oportunidades, você precisa conferir, e é um dos meus favoritos lá na primeira temporada, O Mundo Secreto das Nambus. Luiz, o tapete vermelho da ornitologia
está estendido para você. Seja muito bem-vindo de volta ao Uru Podcast. O microfone é todo seu. Vamos falar de quem não é mais um fantasma. Olá, Will. Muito obrigado pela introdução. E olá, seguidores do Uru Podcast, ouvintes do podcast. Bom, eu sou o Luiz, sou pesquisador, estudante de mestrado, passarinhador e guitarrista nas horas vagas, né? Mas não toco quase nada, não. Prefiro me aventurar na observação de aves mesmo. Gente, eu sou muito suspeito para falar porque o brasileiro observador de aves, ele ama a fotografia de ave. E eu acho que as grandes aves da nossa fauna, elas merecem ser eternizadas por grandes fotógrafos. E hoje, nesse episódio, a gente tem 4 ótimos passarinhadores, mas a gente tem 3 ótimos fotógrafos. Eu preciso contar com a honra de um grande fotógrafo que acompanhou as expedições para estudo e localização dessa espécie. E ele, inclusive, tem a honra de ter tido a foto do Neomorphos como capa do Wikiaves por várias semanas. Essa foto foi dele, nosso professor, observador de aves, Roberto Almeida. Cara, foi uma luta para arrastar o Roberto para esse episódio. Seja bem-vindo ao Uru Podcast, Roberto. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo das aves. Sempre quis falar isso. Então, eu sou o Roberto Almeida, eu não sou biólogo, mas sou professor de língua portuguesa e comecei na observação de aves, creio que como várias pessoas, né? Eu já era entusiasta de fotografia, gostava de fotografar minha família, gostava de fotografar outras coisas, mas como eu comprei uma super zoom, eu consegui me aproximar das aves. E à medida em que eu me aproximava delas, né, nas imagens, eu via que tinha aves diferentes no quintal, nos fios, e fui procurando identificar. Aí que eu descobri o Wikiaves, descobri várias pessoas legais aí que me ensinaram muita coisa ali no começo, então daí não parou, né? Aí eu adentrei no mato, fui vendo espécies diferentes, fui entendendo comportamentos e virou um hobby. E desde lá nunca mais parei. Tem um problema seríssimo com o Roberto, porque o Roberto fotografa com um equipamento que é igual ao meu. E aí eu tenho que ficar inventando que a minha lente está suja ou que a minha câmera está com problema, porque a gente vai passarinhar na mesma hora e a foto dele fica boa e a minha foto fica ruim. Aí é por isso que eu estou falando que tem 4 observadores de aves, mas são só 3 bons fotógrafos. O terceiro bom fotógrafo do episódio, após um longo e tenebroso inverno, está de volta. Ele é guia de observação de aves no Parque Estadual do Rio Doce, é membro da revista Uru, dos nossos ilustradores e autores de vários textos que estão lá em revistauru.com e resguarda uma população de uma das subespécies dessa ave. Vai ter treta nesse episódio, porque vai ter gente querendo falar que o Dulcis é a subespécie mais bonita e vai dar confusão. Seja muito bem-vindo, Henrique Júnior, de volta ao Uru Podcast. Fala, Will. Fala, pessoal. Prazer imenso estar por aqui novamente, depois de um longo período fora, mas aí vocês perceberam que era só tocar o playback do Neomorphos que eu aparecia, né? Embora tô com a rotina meio maluca aqui, mas não poderia deixar de participar por nada desse episódio. Vai ser uma oportunidade tanto de conhecer mais sobre esse bicho que eu sou super fã. Ainda tô naquela fase de sonho ainda, mas espero realizá-lo em breve. Prazer imenso estar aqui falando com todo mundo de novo. Bom, meus amigos, obviamente antes da gente chegar nas aventuras de como foi encontrar o que durante muito tempo a gente falou que era uma agulha no palheiro ou um jacu de estalo na mata, a gente precisa começar do começo. Então a gente vai aqui levantar aquela carta de chamar o biólogo, chamando os biólogos. Hoje a gente tem que chamar o biólogo do episódio, que é o Luiz, para falar um pouquinho pra gente sobre o enquadramento taxonômico e tal, quem são ali as aves próximas do jacu de estalo, o que as pessoas vão encontrar quando pesquisarem um pouco sobre a família, o gênero, enfim. Eu posso adiantar para vocês e de bate-papo com muita gente, esse grupo do qual o jacu de estalo faz parte é um dos que atiça mais a curiosidade dos observadores, porque são aves com comportamentos muito distintos, morfologias muito interessantes, mas a gente vai deixar para o Luiz falar um pouquinho disso aí para a gente. Beleza, Will? Então vamos lá. Então, o jacu de estalo, ou como eu e os colegas costumamos chamar Neomorphos, é um cuco, como aqueles cucos que a gente vê nos desenhos, nos jornais americanos, porque se trata de um grupo de aves que ocorre no mundo quase todo, os cucos.
ocorre na Ásia, na África. Uma ordem de aves, uma ordem taxonômica, Cuculiformes, com apenas uma família, Cuculidae. E vários gêneros, mas eles divergem. Existe muita diversidade dentro dos gêneros de Cuculidae. Existem animais sociais, como os anuns, que são cucos, que vivem de forma gregária com muitos indivíduos, e ali eles traçam muitas interações sociais. E existem cucos solitários, como é o caso do Neomorphos. O Neomorphos é um gênero dentro da família Cuculidae, em que ainda é debatido, né, a quantidade de espécies, mas as principais referências sugerem 5 espécies. O jacu-estalo, o qual a gente chama, que engloba várias subespécies, né? Um jacu-estalo bem escuro que existe na Colômbia, na região de Chocó, e mais 2 jacu-estalos bem diferentes que existem, ambos acabam ocorrendo no Brasil também, que é o jacu-estalo de bico vermelho, que é o Neomorphos puquerani, e o jacu-estalo de asa vermelha, que é o Neomorphos rufipenis. E existe um Neomorphos que está no meio de tudo, que é o Neomorphos squamiger, ou jacu-estalo escamoso. Ele existe na região entre o Rio Madeira e o Rio Xingu, por ali, na região do Tapajós, no meio da Amazônia. Foi considerado por muito tempo parte de Neomorphos geoffroy, que é o jacu-estalo, qual a gente chama jacu-estalo pé duro, né, que é só jacu-estalo. Mas ele foi, em 2014, sugerido como uma espécie plena por um trabalho. Até um trabalho que não foi aceito imediatamente por todos os comitês, mas a maioria dos comitês hoje aceitam o jacu-estalo escamoso como uma espécie plena. O que faz todo sentido. Mas o jacu-estalo, Neomorphos geoffroy, ainda possui várias outras subespécies que ficam tanto a leste quanto a oeste da ocorrência do jacu-estalo escamoso, que são bem diferentes entre si. Então, é muito provável que se trata de um complexo de espécies, de várias espécies de jacu-estalo. É um animal muito misterioso, com a ocorrência muito duvidosa ainda. Existem pontos muito isolados de neomorfos, e a gente não sabe exatamente onde se distribui cada subespécie e qual a interação que elas têm de espécie ou de espécies diferentes, né? Então, a primeira grande dúvida sobre o Neomorphos é sua taxonomia. A gente não sabe exatamente quantas espécies esse gênero compõe. Assim como o jacu-estalo escamoso foi splitado, reconhecido como uma espécie plena, várias outras subespécies também podem ser. Depois do split do Neomorphos squamiger, o jacu-estalo escamoso, são 5 subespécies reconhecidas no grupo Neomorphos geoffroy, atualmente, né? Eu acho que 4 delas ocorrem no Brasil. Neomorphos geoffroy australis, subespécie australis, que no Brasil ela ocorre no Acre, no sul da Amazônia. Pode ser que ocorra em Rondônia também. Existem registros de neomorfos em Rondônia, mas a gente não sabe exatamente qual subespécie é, porque só em ouvir o estalar do bicho é muito difícil de entender, né? Pode ser que ocorra o jacu-estalo escamoso em Rondônia também. Existe uma subespécie que fica a oeste dos Andes, que é Neomorphos geoffroy equatorialis, como o nome sugere, ela ocorre no Equador, também tem registros na Colômbia. Neomorphos geoffroy salvini, que é a subespécie que vive mais ao norte e é a mais conhecida de todas, é aquela que a gente encontra a maioria das fotos, que ocorre lá no Panamá e na Costa Rica. A leste da ocorrência do Neomorphos squamiger, o jacu-estalo escamoso, existem 3 subespécies de Neomorphos geoffroy atualmente reconhecidas. Mas, como eu disse, a taxonomia delas ainda é muito confusa. Pode ser que alguma dessas subespécies possam ser reconhecidas como espécie plena, ou pode ser que elas sejam sinonimizadas como a mesma coisa, 2 subespécies diferentes. Essas subespécies brasileiras que ocorrem mais a leste são o Neomorphos geoffroy amazônicos, que é o que ocorre aqui na minha região, no Maranhão, no leste do Pará. A gente ainda tem dúvidas sobre qual o limite leste da ocorrência dessa subespécie. A subespécie nominal, que é Neomorphos geoffroy, que ocorre na Bahia, foi descrito nas matas úmidas da Bahia. E alguns registros de jacu-estalo para o interior da Bahia, na parte da Caatinga, são
relacionados à subespécie nominal, porque é o que faz sentido dado a ocorrência, mas a gente ainda não sabe exatamente de qual subespécie se trata. E a subespécie que existe mais ao sul, que é a que ocorre lá na área de abrangência do colega Henrique, é o Neomorphos geoffroiducis, a subespécie que ocorre perto da região da bacia do Rio Doce, por isso tem esse nome. Todas essas subespécies, algumas têm uma menor variação fenotípica entre si, né? Tem a aparência ali mais condizente, mas algumas têm uma aparência muito diferente de outras, então a gente tem quase certeza que se tratam de várias espécies diferentes. Mas ainda é algo a ser inspecionado e não é nada fácil estudar isso. Precisa-se de amostra genética, de amostragem geográfica para entender onde cada subespécie se distribui, precisa de espécimes para ver as questões morfológicas, fenotípicas, precisa de voz também para saber se alguma coisa muda entre eles, que eu particularmente acho que não, que pelo menos para o grupo Geoffroy a voz, o estalo é muito igual para todas as subespécies, dadas as gravações que eu já ouvi. E tem outras coisas que são muito difíceis de avaliar. Por exemplo, uma das características mais marcantes das subespécies brasileiras que vivem no leste da Amazônia e no sudeste e nordeste brasileiro é o olho, um olho pálido, de uma íris bem clara e com a pupila bem preta, uma coisa bem marcante dessas subespécies. Que as subespécies amazônicas, tirando o amazônicos, não tem, eles têm uma íris escura, um olho bem preto. Por que eu estou falando do olho? Porque o olho é uma coisa difícil de você se avaliar, porque a cor do olho não é preservada em espécimes de museu. E muito do que a gente sabe sobre essas subespécies são inspeções que foram feitas em museus, né? Então, o olho é um exemplo do quão difícil é categorizar esses bichos, saber o que é o que e resolver a taxonomia de neomorfos. Engraçado que a foto que eu acho que eu coloquei na pauta, acho que é de um Salvini, né? Tem um olho bem pretão. Isso, é um Salvini. Olha só como ele é bem mais cobreado, bem mais vermelho as cores. Eu também não sei se é o ângulo ou se é a idade desse indivíduo aí, mas ele parece menor, né? Por foto é muito difícil de dizer, né? Eu sempre falo para colegas que me perguntam sobre o tamanho dele, porque nas fotos parece um bichinho pequeno, parece o tamanho de um anu, no máximo um anu coroca, mas o bicho é muito grande. Uma vez eu vi um com o Roberto que ele até chamou de jacu-cavalo, porque o bicho era muito grande. Para você ter ideia, nos bichos de museus que foram medidos, né, passam de 50 centímetros de comprimento. É muito grande. Mas assim... aquela descriçãozinha básica do SIC é 51 centímetros. Aí já dá uma lapada, né? O bicho é muito grande. É a deixa pro Roberto, para ele falar da morfologia em campo do jacu. Porque é isso aí que o Luiz falou. Eu falando aqui, anos e anos lendo e tal sobre o bicho, e aí eu leio 51 centímetros, mas tu não fixa isso. Eu, na minha cabeça, o dia que eu ver um jacu-estalo, vai ser um anu branco, acobreado, escuro, correndo na minha frente. Não tô preparado para ver um bicho de 50 centímetros. Ele é um cuco terrestre, como o Luiz falou, né? Um grande cuco terrestre. A gente até sabe que ele é parente lá daquele papaléguas que a gente vê no desenho animado, né? E vê nas fotos também na internet. E ele, como o Will falou, ele mede aproximadamente 50 centímetros de comprimento, né? Ele tem um bico curvo e tem uma crista erétil, né? Quando ele está excitado, né? Mas geralmente a gente vê mais ele com a crista ali baixadinha, né? Que fica até meio feinho, que eu costumo falar com o Luiz. Ele tem uma cauda muito alongada, né? Representa cerca de metade do comprimento total do corpo. As asas são curtas, largas e arredondadas e tem pernas robustas e poderosas com orientação dos pés zigodáctilo. O rosto e as partes inferiores são geralmente de coloração pálida ou amarelada ou com uma faixa preta destacada na parte inferior do peito e plumagem vermelha alaranjada na parte inferior da barriga e na cloaca.
A cor das partes superiores ele varia, né? Em marrom, com um brilho de roxo, a verde bronzeado, brilhante, e um azul escuro, que é até interessante aquela partezinha, aquele corinho que eu não sei falar o nome, azul, que em alguns indivíduos é bem destacado, é um azul muito vivo que chega a ser ofuscante, bonito demais. As penas da garganta e da parte superior do peito são marcadas com padrões conforme a aparência escamosa. Ela tem aqueles padrãozinho, né, que a gente chama de, quando a gente identifica galinha, por exemplo, a gente chama, quando a galinha é pintadinha, a gente chama de pedrez, né? Aquela parte da garganta, é bem marcante essa característica dele. Em todas as subespécies, a crista é preta azulada brilhante. O bico é amarelo pálido em pássaros adultos e o olho é contornado por padrão semelhante a uma máscara de pele facial azul brilhante, que eu acabei de falar, daquele corinho lá que é um azul muito bonito. E Roberto, nessas saídas a campo aí, que tu estavas aí com o Luiz, vocês encontraram vários indivíduos, né? E o Luiz comentou aí, a gente viu um que o tamanho era assim, chamou a atenção, chamou de jacu-cavalo. Essa variação assim, individual, ela assim, chama muita atenção, assim, varia muito o tamanho, cor, ou é mais uniforme, assim? O que chamou a tua atenção sobre isso? Olha, a aparência dele, eu não achei que varia muito. Já o tamanho, não sei se é um dado preciso, mas realmente o que eu vi com o Luiz pela última vez que a gente foi lá ver, ele é muito grande em comparação aos outros que a gente tinha observado antes. Mas, não sei, talvez seja de indivíduo para indivíduo mesmo, mas realmente eu me impressionei com o tamanho do último que a gente viu, que foi o que a gente apelidou lá de jacu-cavalo, porque realmente impressionou o tamanho dele. Maravilha, muito legal o papo até agora, e eu vim aqui para ter aula de neomorfos, né? Eu acho que neomorfos dá para dividir entre antes e depois das observações do Luiz, né? Eu tenho até um texto lá na Uru que eu escrevi há algum tempo, se o pessoal ainda não leu, leia lá falando sobre o neomorfos, né? Que foi baseado numa porção de coisa que eu já tinha lido, literatura e etc, mas agora a gente está tendo uma pessoa com a oportunidade de observar bastante esse bicho em campo, e aí agora a gente quer saber do Luiz um pouquinho da ecologia do jacu-estalo, sobre as partes que a gente conhece, né? Que mesmo tendo visto vários indivíduos já observado por algum tempo, acho que ainda tem bastante lacuna para a gente descobrir sobre esse bicho. Fala pra gente, Luiz, o que a gente pode falar do habitat, da alimentação e da reprodução do jacu-estalo. Beleza, Henrique. Eu sempre conversava com o Henrique coisas sobre neomorfos antes mesmo de eu começar a encontrar eles aqui na região. Assim como o Henrique, a gente estuda muito essas coisas, lê os artigos, procura todas as informações disponíveis. Eu acho que eu sabia quase tudo que se tinha para saber sobre ele, publicado em literatura, antes mesmo de eu começar a estudar o bicho em campo, né? Eu já tinha visto uma vez em correição, mas só depois que eu comecei a ver o bicho com mais frequência e realmente estudar a fundo os hábitos do bicho. O que se sabe sobre a ecologia de neomorfos é um conhecimento fragmentado, dado relatos de alguns pesquisadores que viram ao longo da história da ornitologia aqui nos neotrópicos. A característica mais marcante é que é uma ave seguidora de correição, e isso não é um hábito qualquer para um passarinho, né? É toda uma ecologia baseada em interação com as formigas e com os outros seguidores de formigas. Mas neomorfos, diversas espécies, ocorrem em uma região muito ampla e o ambiente muda bastante, a ocorrência de formigas de correição muda e também de seus outros seguidores. E uma ave seguidora de correição, ela não se relaciona apenas com as formigas e suas presas, ela se relaciona com todos os outros seguidores. Isso muda muito de região para região. É muito difícil observar um neomorfos de qualquer forma, né? Até mesmo no enxame de correição, né? Quando você tem ali as formigas trabalhando, espantando os bichinhos, muitas aves na área tentando se beneficiar dos bichinhos dos insetos que estão tentando fugir das formigas ali. E a maior parte dos encontros com neomorfos aconteceram nessas condições, né? Apesar de que
tanto Neomorphos geoffroy como outras espécies de Neomorphos, existem vários relatos também de outros tipos de relação com animais, como, por exemplo, seguindo pecaris, os porcos nativos das Américas, né? O cateto, queixada. Existem também relatos de Neomorphos puquerani, a espécie que ocorre lá no Acre, seguindo bandos de macacos e forrageando ali nos destroços, né, nas coisas que eles deixam nas baguncinhas que esses bichos deixam para trás. Eu acho que publicado a melhor fonte sobre Neomorphos, sobre a ecologia e os comportamentos de Neomorphos, é um trabalho um pouquinho antigo de Edwin Willis. Eu não sei se boa parte da comunidade de observação de aves conhece. Foi um ornitólogo que trabalhou muito tempo no Brasil e em outros países vizinhos e estudou principalmente aves seguidoras de correição. E ele, eu acho que foi a pessoa que mais viu Neomorphos. Eu acho que, assim, eu já vi mais do que ele a subespécie de carne, mas ele viu várias subespécies, então ele tem mais a falar, tinha mais, é um pesquisador falecido, ele tinha mais a falar do que eu, né? Então, esse trabalho que fala sobre os encontros que ele teve e os diversos comportamentos que ele observou do bicho, era a melhor fonte sobre Neomorphos que eu tinha antes de começar a observar o bicho em campo. E muita coisa do que eu já conhecia corroborou com as minhas observações, né? Mas eu fui descobrindo coisas novas que eu estou organizando para uma publicação futura, onde eu vou dissertar sobre a estrutura populacional, arranjo social dos bichos aqui nas áreas que eu estou explorando, e comportamentos e sinais de comunicação, que são coisas interessantes de se observar no grupo. Mas em relação às formigas de correição, é bastante complicado você monitorar Neomorphos em formiga de correição, porque você pode até ver ali em um momento ou outro, mas as formigas vão andando, elas não ficam paradas, são formigas nômades, elas vão adentrando a floresta, o bicho vai indo junto, é um seguidor obrigatório, até onde a gente sabe, e é bem complicado observar em correição. Eu observei poucas vezes o bicho em correição. A maior parte das minhas observações são atraindo o bicho ou seguindo as vozes, né, os estalos do bicho dentro da floresta. Em relação aos ambientes que Neomorphos ocorrem, também tem uma grande variedade de ambientes e é uma coisa que a gente ainda está descobrindo. Mas basicamente ele ocorre em floresta tropical úmida, muito bem preservada, é isso que diz na literatura, apesar de que em regiões fragmentadas não é difícil encontrar o bicho em uma área um pouquinho quebrada. Eu nem daria esperanças assim a quem quer buscar pelo bicho e procurar em uma floresta ruim, porque o que eu percebi com a experiência foi que ele frequenta essas áreas mais degradadas seguindo correição. Ele vai junto com as formigas. As formigas não são tão exigentes quanto ele. Então ele vai seguindo as formigas, mas ele não cedia florestas degradadas. Foi o que eu pude observar. A maior parte dos pontos dos bichos que eu registrei são em fragmentos mais bem preservados. Mas além das florestas úmidas, ele ocorre em floresta semidecidual, que são essas florestas secas que tem principalmente aqui nas áreas que eu estou explorando, no leste do Maranhão, mas tem em vários outros lugares do Brasil, ainda sem registros de Neomorphos, mas é algo que vale a pena explorar. Ele ocorre também na Caatinga, então ocorre em Caatinga arbórea, então é uma coisa que a gente descobriu muito, muito cedo. Acho que o primeiro relato dele ocorrendo no meio do bioma da Caatinga é de 2007, 2009, alguma coisa assim. Então, e de lá para cá tiveram pouquíssimos registros e a gente não sabe como que essa ave sobrevive nesse ambiente, né? Qual o tipo de relação dela com o ambiente, porque o que a gente entendia era que era uma ave de floresta úmida. E ele ocorre na floresta de Chocó, que é uma floresta que tem uma estrutura um pouquinho diferenciada de outras, né?
é um pouquinho mais acidentada, um pouquinho até mais difícil de observar. E nas florestas úmidas da América Central, que são um pouquinho parecidas com a Amazônia, né? Só não são florestas tão quentes e tão baixas em altitude. Mas ocorre uma diversidade razoável de ambientes, e é uma coisa ainda que a gente precisa estudar bem, entender como que é a ecologia de neomorfos em cada um desses ambientes, porque deve haver suas diferenças. Maravilha, Luiz. Muito bom a sua explanação geral sobre esses bichos. E eu sempre fico imaginando mesmo essa questão do ambiente, de como que o bicho se relaciona com cada espaço. Aqui no parque a gente tem bastante registro dele em câmera trap, né? Quando falo parque, me refiro ao Parque Estadual do Rio Doce, fica aqui no leste de Minas, na bacia do Rio Doce, no médio Rio Doce, né? Uma mata semidecidual e que com bastante pesquisa na área de mamíferos de grande porte, né? Como tatu canastra, onça pintada e etc. Com bastante câmera trap e vez por outra o bicho aparece. E uma das coisas que a gente percebeu pelos lugares que ele aparece, aqui, pelo menos, ele é mais registrado em matas secundárias do que em matas com características primárias, né? O parque aqui ele teve uma queimada na década de 60, então essa área onde ele aparece é uma área de regeneração, uma mata aí de, sei lá, alguns 50 anos de idade, talvez um pouco mais. Então é bastante interessante, imagino que a gente consiga desvendar isso mais a fundo. Talvez seja uma mera coincidência pelo lugar das câmeras onde estão posicionadas, mas é algo que a gente percebe por aqui. Realmente, até mesmo na Amazônia tem vários pontos que as únicas ocorrências conhecidas são registros de câmera trap. É uma ave de natureza muito difícil de detectar. Talvez o grande problema do desconhecimento de neomorfos não seja nem tanto a sua raridade, mas a sua dificuldade de ser detectado. Não é um bicho fácil de detectar. Eu lembro que assim que eu comecei a estudar o bicho em campo, eu mudei de opinião diversas vezes sobre qual que era o comportamento, o perfil de comportamento do bicho. Porque às vezes ele parecia de uma forma, às vezes parecia de outra forma. Teve momentos que eu até concluí que não tinha sentido nenhum, não existia um perfil de comportamento para esse bicho. Era qualquer coisa que viesse. Mas aí depois de um tempo a gente vai pegando todas as variações do comportamento e vai entendendo uma regra geral sobre qual que é a ecologia do bicho. Ainda é muito difícil entender o que ele faz sem a minha presença ali, sem a presença de um observador, porque é um bicho muito atento, que ele sabe tudo que acontece ali no ambiente, ele escuta qualquer coisa. Uma vez eu estava observando o bicho, ele sumiu, passou-se assim 1 minuto e meio, apareceu um cerdócio, uma raposa, né? Cachorro do mato. Então eu imagino ele deve ter ouvido o bicho e deu no pé. Provavelmente um predador dele, né? Aconteceu já também de eu estar observando um indivíduo ali que estava tranquilo já fazia um tempo, e do nada ele fica eriçado, ele levanta a crista e começa a olhar para os lados, e tempo depois aparece outro indivíduo. Então ele percebeu a chegada do outro ali, né? Pelo comportamento que eles desempenharam logo após, eu imagino que fosse um casal que já se conheciam, né? Foi uma interação amigável, diferente de outras vezes que eu vi, porque acho que falando aqui em primeira mão, mas eu já vi umas 5 brigas de neomorfos, aí é coisa insana, cara. Os bichos saem correndo e estalando, e um negócio muito insano. Você só vê o vulto dele passando no subbosque, é muito rápido. As cores dele parece que se desfazem e se torna um negócio preto, assim, correndo, parece um teiu. Sabe quando um teiu se espanta assim no mato? E sai... Cara, é insano. E algumas pessoas que eu guiei também para ver esse bicho já observaram esse comportamento, mas é um bicho assim com muitas coisas a serem descobertas ainda. O Neomorphos ele tem uma voz, um som vocal, apesar de que o que é mais conhecido é o estalo dele. Acho que para quem nunca ouviu, vale pesquisar aí nessas plataformas de ciência cidadã, no Xenocanto, no eBird, no Wikiaves, tem lá gravações dessa voz dele. É uma voz bem grave, às vezes passa batido.
Até se você for ouvir a gravação mesmo, às vezes você não ouve a voz dele porque é muito grave. Mas ele produz essa vocalização só em ocasiões bem reservadas, não é nada comum ouvir ele fazendo isso. E eu digo, não é comum em termos de neomorfos, digamos que a gente estivesse vendo neomorfos igual ao Veanum. Seria ainda incomum ouvir ele vocalizando, né? Não é comum, não. É mais comum ouvir-se o estalo, que é mais fácil de detectar. Se ouve de mais longe, é um estalo alto também. Mais uma dica para os observadores de aves que andam por aí sem brenho, mas andam sempre de olho nesses bichos, que é uma coisa que eu ouvi muito também, sempre que eu topava alguém que já tinha visto esse bicho, e eu perguntava, porque eu já andava atrás também, sobre a aparência do estalo, né, o som do estalo. Muita gente diz por aí, é comum já ter se confundido com som de rendeira, né? E eu sempre ouvia pessoas experientes dizerem, não, é totalmente diferente, o som dele é bem mais alto, é bem mais desse jeito ou de outro. E com a experiência que eu tenho, eu digo com segurança, não dá para se levar nenhum desses conceitos a sério, viu? O estalo dele é muito parecido com o estalo de uma rendeira, é muito parecido mesmo. Dá para se confundir plenamente. Eu que já ouvi esse bicho estalando inúmeras vezes, estou acostumado a ouvir, eu me confundo quando eu ouço uma rendeira. Só que assim, tem outras coisas no contexto ali do momento que fazem concluir se é o bicho ou se não é, né? A distância que está, se está se movimentando ou se não está, qual tipo de ambiente, qual tipo de contexto, se tem formiga de correção por perto. Mas dá para confundir sim, é muito parecido com o som de uma rendeira. O som da rendeira geralmente é mais baixo, né? O de um jaco-estalo é um som bem alto, que lembra também o som de um queixada, de um desses porcos selvagens. Mas eu acho mais parecido com o som da rendeira do que com o som dos porcos selvagens, né? Com exceção pelo volume, bem mais alto o som dele, o estalo dele. Mas às vezes ele resolve estalar baixinho ali, dá para confundir plenamente com uma rendeira. Uru Podcast. Rapaz, isso aqui já dá uma explodida na mente por completo, né? Porque aí eu fico pensando a quantidade de vezes que eu tô lá dentro do parque e escuto um bicho estalando e falo, não, isso é rendeira, e de fato não conferi. Então vai saber, né? E cara, é muito interessante em relação a isso tudo que você disse aí pra gente, essa questão dos estalos que você comentou ser muito alto, né? A gente tem aqui um relato de uma galera que encontrou com esse bicho aqui, fez umas fotos em 2014, e na descrição deles disseram que o estalo do bicho parecia meio que um galho quebrando, e não esse estalo todo que muitas pessoas já disse em outras descrições. Isso pode variar também, determinado, ele pode estalar com mais ou menos intensidade, dependendo do tanto que ele está de repente ali estressado com alguma coisa, responsivo a uma situação de playback, a presença de alguém. Tem essa distinção aí na questão dos estalos do bicho? Olha, o que eu percebi em campo foi que o estalo assim, ele fica muito descaracterizado pela distância. Dá uma impressão de que tá engarrafado, sabe? Fica bem mais grave. Poc, 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 poc. E quando o bicho tá perto, você ouve bem tá, bem alto, mas às vezes ele está mais baixo. Às vezes ele dá uma sequência de estalos que você percebe que o primeiro foi diferente do último, porque tem alguma diferença de ressonância e frequência ali dentro do som. O ritmo em que ele estala, né, o comportamento de estalo mesmo, do som mecânico dele, também varia muito. Às vezes ele vem dar um estalinho de nada, que você não imagina que é um Neomorphos, né? Foi um estalo só, mesmo que foi alto, mesmo que seja alto. Às vezes ele dá uma sequência de estalos assim, ininterruptas, muito rápido,
Às vezes ele fica fazendo esses estalos rápidos ali em uma metralhada de outros estalos e fica estalando por um bom tempo. Eu acho que eu já vi esse bicho estalando assim uns 5 minutos sem parar. Mas às vezes ele chega com uma timidez a mais, dá um estalinho ou outro. O volume é bem difícil de definir assim, mesmo por experiências, se varia muito. Geralmente ele estala alto. Eu já ouvi alguns estalos baixos, mas pode ser que fosse questão de distância também. Uma coisa que eu já percebi foi, estava um indivíduo ali, eu estava observando ele de perto, ele não estava estalando, ele não estava nem se importando com a minha presença ali, estava forrageando na serrapilheira, bem tranquilamente. E ele viu alguma coisa em um galho, deveria ser algum inseto, uma aranha, alguma coisinha, em um galho assim a 1 metro de altura. Ele deu um pulo e agarrou. E no momento em que ele bicou a presa, eu ouvi um estalo, mas muito baixinho. Então, eu não sei, eu entendo que não foi intenção dele estalar, né? Foi uma consequência dele ter bicado. Achei até interessante ter ouvido isso, porque deixa clara a impressão de que o estalo é uma característica da anatomia do bico mesmo. Né? Mesmo involuntariamente, eu acredito que o estalo que eu ouvi ali não era um estalo com intenção de comunicação, que é o que tudo sugere que seja a ideia do estalo, né? Mas foi uma consequência só dele ter dado uma bicada ali em um bicho naquele momento. E Luiz, aproveitando aqui, lembra a primeira vez que a gente viu, quer dizer, eu vi, né, tu não conseguiu ver, porque tu estava num outro ângulo, dessas vezes que a gente observou melhor o bicho lá no campo e tudo mais, a gente observou vários padrões de estalo, né? Mas naquele dia em particular que a gente viu, ele estava na correção e a gente passou na trilha, né? E me parece que ele não estava observando a gente, não notou a nossa aproximação e foi muito próximo da gente quando ele saiu correndo, né? Ele saiu pulando por cima ali das palhas. E tu lembra que ele fez um estalo bem rápido, né? Foi, né? Ele fez uma sequência bem rápida e correu. Metralhada. Uma metralhada, né? Então, talvez a situação, né, em que ele se encontra, né? Quando a gente observa ele tá ali mais calmo, se aproximando mais devagar, ele dá uns estalos mais lentos, outros mais altos, mais baixos, mas naquela situação em que ele se assustou, ele deu uma metralhada que foi uma sequência bem grande, né? E foi-se embora, que a gente nem achou mais. Mas eu já vi situações bem mais frenéticas que aquilo ali. Ele estalando assim freneticamente durante um bom tempo, né? E ainda mais nervoso ainda. Acho que até a gente fica pressionado com a pressão do estalo dele. Naquele dia, eu acho que por conta da condição ali da correção, ele fez um comportamento que assim, não é muito comum ver. Eu nunca achei nenhum artigo que trouxesse alguma referência de conhecimento indígena sobre esse bicho, no sentido de nomenclatura, porque a nomenclatura indígena, às vezes, ela faz referência ou a morfologia, ou a comportamento, e é uma parada que eu acho interessante. E aqui no Maranhão e no Pará, ele tem essa pegada desse nome, cara, assim, de cada 10 lugares que eu vou mostrar esse bicho, 11 aqui no Maranhão o pessoal fala jacu-porco. Quase ninguém conhece ele como jacu-estalo, enfim. E esse lance dele ser associado com os porcos, com catitu, com queixada, eu acredito, pelo que eu já ouvi de relato de vocês, pelo que eu já li, é uma ligação mais fraca do que a que ele tem com as formigas de correição. Não sei se é uma impressão boba minha, mas eu não sei o que chama a atenção das pessoas que vão para o mato, dos caçadores-coletores, para terem batizado o Neomorphos de jacu-porco aqui no Maranhão. Eu também acho que esse nome é por conta do som, que lembra aos populares as queixadas, né? Os batidos de queixo dos porcos nativos, do cateto, do queixado. Essa questão de ele ser relacionado a seguir bandos de queixadas, né? Varas de porcos nativos. Uma coisa que foi mencionada na literatura algumas vezes, já foi visto no Brasil, mas eu também já conversei com colegas que fazem campo na Amazônia há muito tempo
andam atrás desse bicho e disse, não, já vi uma vez, mas foi em correção, em bandos de porcos, seguindo bando de porco eu nunca vi, né? E quando eu me internei lá no Tapajós para fazer campo lá, uma das coisas que eu mais fiz foi seguir bando de queixada e bando de cateto, para ver se via o Neomorphos squamiger, que é o que se espera ocorrer por lá, né? E não vi o bicho nenhuma vez seguindo o porco, não. Aí, conversando com alguns colegas, eles disseram que também já seguiram muitos bandos de porco e nunca viram o bicho seguindo porco. Mas existem alguns relatos, sim, dele seguindo. Então deve ter alguma relação ali, mas que não é tão forte quanto a relação com as formigas de correição. Muito legal. Luiz sabe o quanto que eu sou fissurado com esse bicho, o quanto eu li a respeito dele e imagino ainda esse encontro. E realmente essa questão do porco era muito falado. Inclusive tem um trabalho que fala sobre a semelhança vocal dos bichos, né? E no trabalho, basicamente, a conclusão é de que o jacu parece mais o porco do que o próprio porco, né? Por assim dizer. E agora o Luiz falando que parece mais com rendeira do que com o porco. Então é bem interessante da gente ir aprendendo e refinando o conhecimento que a gente tem a respeito dessa ave, que é tão massa, que eu sou tão apaixonado com ela. Mas por aí na tua região, como é que o pessoal, os populares aí chamam ele? Tem algum nome local? Cara, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas aqui, mais antigas, pessoas que estão acostumadas já a frequentar mato e falar do bicho, e aparentemente ninguém conhece, cara. É um bicho bastante desconhecido pela população local, né? E aí, assim, na verdade, o que me espanta é a galera do Maranhão conhecer, né? Porque o Will sempre fala que na conversa com o pessoal mateiro, caçador e tal, todo mundo fala do jacu-porco. Então isso pra mim é o fora da curva da coisa. Que doido, cara. Pois é, isso até me ajuda em campo também. Eu sempre converso com o pessoal que fica nas áreas rurais lá na região, e eles sempre falam, não, ali tem, naquela mata ali tem. Só que tem muitos assim que eu tô saindo da mata, sabe? Acabei de ver o bicho ali por umas 4 horas seguidas. Aí eu pego e pergunto para um caçador que eu topo no meio do caminho, alguma coisa assim, né? Aí ele diz, não, esse aí eu já vi, mas ele não tem aqui não, ele só tem na mata de lá, em cidade tal, e faz muitos anos que eu não vejo, eu acho que ele tá se acabando. Eles sempre comentam isso. Eu acho que é porque no Maranhão é uma região muito pobre e tem a cultura da caça, né? Tem muita gente que faz caça para subsistência, mas é uma questão cultural também, né? Tem muita gente que não precisa, mas continua caçando porque é a tradição local. E o local, o ambiente que se busca para caçar, principalmente no leste do estado, são as florestas semideciduais, porque é a parte mais florestal que tem ali dentro daqueles domínios de cerrado. E é o lugar que ficam as caças, né? Os veados, pacas, cutias que os caçadores esperam. E se você olhar a lista de ave desse ambiente, é pequena, apesar de ter muitas espécies interessantes, é uma lista pequena. Então acho que eles acabam vendo em um momento ou outro aquele bicho. E de tanto ver, a galera já reconhece, né? Já batizou o bicho. Por outro lado, no Tapajós, perguntei muitas áreas, muitas regiões, áreas de registro do bicho, e ninguém conhece. Mostram imagem, foto, assim, ninguém conhece com segurança, né? Só aquele caçador que se você mostrar uma zebra para ele vai dizer que tem também, esse tipo de coisa. Eu tenho uma teoria sobre isso, eu até envolvi o Roberto nessa conversa, porque o Roberto tem uma experiência de muitos anos lá em Parnarama, lá no povoado, lá na escola que ele dá aula. Eu fiquei pensando muito isso, porque lá em São Benedito do Rio Preto, que é onde tem esse bicho e onde eu coletei alguns relatos, assim, de falar um pouquinho e o pessoal complementar, falar como é que o comportamento e tal, então confirma que o bicho ocorre. E aí eu me mudei, né, um ano atrás para uma outra área que tem ambientes em partes semelhantes aos de São Benedito, mas quando eu conversei também com caçadores nessa região, no município de Itapecuru, o caçador em questão me falou que esse bicho não ocorria lá. E aí eu fiquei super encucado, assim, e aí eu fico imaginando, e aí não sei o que Roberto acha, Luiz também, Henrique, que também depende do estilo de caçador. Esse relato que a gente ouviu no início do episódio
é de um caçador que ele vai para o mato para caçar o que aparecer, mas ele é, entre aspas, especializado em paca. Então ele é um cara que vai para o que a gente chama aqui no Maranhão de uma caça de espera. Ele vai para uma mata semidecidual, ele vai no segundo semestre do ano, quando essa mata ela tá seca, já com serrapilheira formada, e geralmente eles acham uma área onde tem uma fonte de água perene, e aí eles armam uma rede numa altura boa, que tem um ângulo de tiro, né, para essa fonte de água, e aí eles ficam ali num horário de final da tarde, ainda com sol, a noite toda, né, porque a caça de paca ela é uma caça noturna. E aí esse caçador ele consegue observar o jacu de estalo. Em Itapecuru, o que eu observei é que as pessoas que me passaram relatos de que o bicho não ocorre eram caçadores especializados em caça de veado, que é uma modalidade de caça que eles usam cachorro, que é uma caça bem diferente do estilo de caça da paca. É uma caça que não é uma caça tão discreta, se a gente pode falar que existe isso, né? Uma caça que não é discreta. Então esse perfil de caçador realmente é quase sempre negativo em relação ao jacu de estalo. Não sei o que Luiz, Roberto e Henrique acham disso, se é uma teoria muito louca, assim. Também eu não tive a oportunidade de testar em outros locais. Cara, isso pode fazer sentido, sim. Na minha região, pelo menos as pessoas com quem eu conheço e sei de histórico de caça, a gente vê mais essa caça que você falou aí, que é a caça com cachorro, né, e tal. Também os caçadores, que a gente percebe uma predominância de estar na mata durante a noite, a madrugada, talvez por isso essas pessoas não conheçam, né, o jacu-estalo. Não é aquele cara que fica parado ali de espreita observando, que a gente ainda observa muita caça com cachorro. E, de fato, essa pessoa, ela dificilmente veria um jacu-estalo. Esses caçadores de busca ativa dificilmente vão ver um bicho. De fato, quando a gente pergunta para um caçador de espera, que eles vão ali no final da tarde, e geralmente eles falam, olha, eu vejo ele estalando, ali, rodeando ali e tudo mais. Mas é até interessante porque eu não... É sempre ruim confiar em palavra de caçador, porque sempre tem muita informação distorcida. Por exemplo, eu já vi um cara falando, eu mostrei a foto para ele, né, disse que estava interessado em ver esse bicho, ele falou que ele via na roça dele comendo macaxeira. Eu falei assim, pô, o jacu-estalo comendo macaxeira? São coisas assim que lá no Brejo de São Félix é muito comum. Como o Luiz falou... Esse cara viu foi um uru, pô. Ele viu foi um uru, ele só focou na crista. Então, mas a gente mostra a foto e eles dizem, não, esse aí estala, é o que a gente chama de jacu-porco. Eu vejo que o cara sabe que bicho que ele tá falando, né? Só que, às vezes, eu acho que ele, como o Luiz falou, né? A gente sempre perguntar se tem girafa, ele diz que tem. Aí acaba trazendo uma informação distorcida, porque eu acho que andar no meio da roça ali é meio difícil. E geralmente também tem informações assim, ele não quer dizer que não conhece o bicho, mas ele acaba aumentando muitas coisas, né, de informação sobre o bicho que a gente sabe que é meio improvável, né? Aí, quando a pessoa, por exemplo, no meu começo lá na minha passareada, eu era leigo, às vezes eu cheguei a ir pra roça procurar ele, entendeu? Aí fica meio difícil essa comunicação, porque não é muito confiável. Tem coisas realmente que a gente enxerga que eles conhecem bastante, mas tem coisas que acho que eles inventam ali na hora para dizer que não sabe, ou para dizer que conhece muito. Vou fazer um comentário aqui ainda na parte da caça. Eu lembro que uma vez, uma das primeiras vezes que eu fui lá para Parnarama, tava conversando com um caçador lá que perguntando sobre o bicho, né? Ele disse, falando que já tinha visto, já tinha matado. Aí eu falei, mas tu come? Aí ele falou, como? E é gostoso? Ele, ih! Aí eu perguntei, tem gosto de quê? Aí ele falou, o mesmo dos outros. Eu fiquei pensando assim, uns 2 segundos, eu não entendi o que ele queria dizer. Aí depois foi que eu fui entender. O mesmo dos outros jacus, porque eles pensam que é um jacu mesmo. Eles acreditam que é um tipo de jacu, né?
Então ele falou o mesmo dos outros em referência ao jacupemba, que também tem por lá. No começo o Luiz falou sobre o comportamento, né? Que esse bicho tem um comportamento super interessante de atenção, né? É uma coisa que serve para várias outras espécies, inclusive para outros jacus, que não são da mesma família dele. Mas eu fico me perguntando que tipo de pressão evolutiva fez o jacu de estalo ser do jeito que ele é. Ser um bicho assim, ligado no 220, e como o Luiz falou, ele tá lá, tá olhando para todos os lugares ao mesmo tempo, e o bicho sacou que tinha um cerdócio se aproximando e sumiu da área. Então assim, é um bicho que, pelos relatos, é um bicho que tá o tempo todo muito ligado, tanto para fugir de um eventual predador, quanto para atacar uma eventual presa e tal. E quando a gente conversa, ao contrário desse caçador que falou aí pro Luiz que mata esse bicho e come, todos os outros caçadores que eu já conversei falam que não matam o jacu de estalo. A única pessoa que eu já entrevistei que me falou que matou um jacu de estalo me disse que matou, entre aspas, por engano, no reflexo, uma criança, inclusive, que matou de baladeira. Então, assim, pelo menos em alguma parte do Maranhão, ele não é visto como uma ave de caça, não é uma ave cinegética e tal. E também, por mais que seja difícil a gente ter esses registros, eu particularmente ainda não vi nenhum artigo publicado ou nenhuma foto publicada de um jacu de estalo sendo predado. Não sei se o Luiz ou o Roberto Henrique tem algum relato sobre isso. Então, eu não sei quem são os predadores do jacu de estalo na natureza, se ele é uma ave visada em algum lugar para uma caça cinegética e tal, mas eu tenho essa dúvida, né, de como que esse bicho evoluiu para ser um bicho tão ligado. Então, é muito doido pensar, né? O bicho é um cuco florestal que anda no chão, que anda correndo, que estala, que é grande, que é barulhento e que é colorido. E ainda assim é tão difícil de ser visto, né? Eu imagino que, assim como qualquer bicho florestal, sofre grande pressão de predação, né? Principalmente de predadores que usam sentidos químicos para detectar presas, né? Serpentes, esse tipo de coisa. Mas para neomorfos, que já é um bicho de um porte maior, talvez tenha alguns predadores ali, gatos, canídeos, como foi o caso da observação que eu fiz, entre outras observações que eu fiz de prováveis predadores. De fato, a gente não tem conhecimento sobre predadores de neomorfos. A única descrição que eu lembro é de um artigo que foi descrito um ninho como de Neomorphos geoffroy, né, que provavelmente era Neomorphos squamiger, onde foi encontrado o ninho. O bicho estava no ninho, mas aí o bicho fugiu logo, né? O observador fez ali as anotações do ninho, e depois, quando ele foi no ninho, ele encontrou só as penas do adulto, né? Então o animal foi predado, mas ele não teve nenhuma pista sobre qual seria o predador. Quanto à caça, lá na região de Caxias, Parnarama, o bicho é amplamente caçado. Eu tenho relatos de muitos locais, né? Tem uma pessoa ou outra que fala assim, não, esse aí a gente não mata não, a carne dele fede, ou ele é muito pequeno. E até falaram assim, não, ele parece uma alma de gato, não é um jacu não, parece uma alma de gato. Na Serra do Pardo, no Pará também, onde ocorre o Neomorphos squamiger, jacustalo escamoso, tem relatos de caça. Na Serra do Divisor, onde ocorre o Neomorphos purkerani, o jacustalo de bico vermelho, também tem relatos de caça do bicho, então ele acaba sendo caçado, né? E, inclusive, nesses dois outros lugares, ele também é chamado de jacu-porco. Então, o pessoal realmente acha que é um jacu que é uma ave cinegética bem característica, né? Quase todo local o pessoal mata cracídeo. O bicho é muito confundido com o cracídeo, e talvez por isso seja vítima de caçadores também. E apesar de que, claro, a caça é proibida, é uma tristeza saber, na verdade é bizarro saber que o pessoal está caçando neomorfos, mas a grande ameaça para o grupo, para todos os neomorfos, que são todos aves muito, muito raras, né, muito desconhecidas, e a maioria delas ameaçadas, a grande ameaça é o desmatamento e a perda de habitat, né? Porque são bichos florestais e as florestas do neotrópico são um ambiente muito ameaçado. Então, todos os bichos que a gente sabe
que está enfrentando ameaça são aqueles que ocorrem em áreas onde a degradação chegou primeiro, como é o exemplo das espécies e subespécies brasileiras que estão no arco de desmatamento. O Neomorphos squamiger, o Neomorphos, o Jacostalo amazônicus, que é o que ocorre no Maranhão e Pará, que é o que eu estou fazendo campo atrás dele. A subespécie da Bahia, a nominal da região de Mata Atlântica, não foi vista não sei há quantos anos, né? Fora os registros da caatinga baiana, que a gente acha que faz parte da subespécie nominal, mas a gente não tem certeza porque não tem espécime coletado de lá. Então pode ser que a subespécie nominal esteja até extinta, né? Existem já algumas referências sugerindo isso. Mas até onde a gente sabe, o táxon que é mais ameaçado é o Neomorphos geoffroiducis, a subespécie que ocorre lá no Espírito Santo, em Minas, talvez no sul da Bahia, e já ocorreu no Rio de Janeiro algum dia, né? Mas foi extinta há bastante tempo também, que é a que ocorre lá na área de abrangência do Henrique. Eu acho que com esse teu relato a gente supera o próximo item da pauta, que era uma provocação de saber se o jacu-estalo ele realmente faz sentido, ele está na lista, na red list, né, da IUCN como vulnerável, ou se na verdade essa ausência de dados em campo pudesse mascarar uma abundância relativa maior, né? Com certeza eu acredito que futuramente tu vai ser capaz de dar para a gente mais elementos em termos de densidade e tal, para que possa se conseguir alguma estimativa populacional mais precisa, mas de fato não tem como discutir que essa pressão por perda de habitat ela ameaça esses bichos florestais, não só o jacu-estalo, mas especialmente o jacu-estalo, porque é um bicho grande, né? Tem uma dependência de formiga de correição, então a gente sabe o tanto que as formigas de correição elas precisam de um determinado habitat para a gente achar, não é toda a área que consegue gerar uma serrapilheira rica que possa suportar esses predadores, enfim. E aí eu acho que eu passo a bola para o Henrique para a gente descer para o play e começar a falar da parte menos científica e mais emotiva do episódio, que são as experiências de achar esse bicho em campo, assim, e tal, as histórias de jacu-estalo. Não tão rapidamente. Eu quero aproveitar o embalo aqui. Logicamente, eu não quero muito spoiler do trabalho que o Luiz vem realizando, mas uma curiosidade que eu tenho em relação ao bicho, nessa questão, né, da questão da densidade populacional, se já é possível vislumbrar a questão do tamanho da área de vida que esse bicho ocupa, uma vez que, particularmente falando aqui da minha região, do Parque Estadual do Rio Doce, a gente tem um tamanho limitado de mata ao redor, é totalmente devastado, totalmente fragmentado. Então, saber realmente, né, a área que esse bicho ocupa, será que daria para esperar uma população muito grande, uma população média, ou pouquíssimos indivíduos? O que dá para dar aí de spoiler do que você já consegue observar a respeito do quanto esse bicho precisa para poder sobreviver, Luiz? Beleza. Eu acho que o maior spoiler que eu posso dar é que o Neomorphos não é um bicho tão solitário quanto se acredita, né? Ele desenvolve algumas interações sociais, principalmente em termos de território. Eu acho bem difícil, assim, com os dados que eu tenho, ainda não dá para dizer o tamanho da área de vida do bicho. Existem estudos que já fizeram isso para Neomorphos radiolosos, que é o Neomorphos escuro que existe lá na Colômbia, onde eles fizeram telemetria com rádio e determinaram a área de vida do bicho, né? Para fazer isso, você precisa fazer um estudo de ecologia de movimento, traquear o bicho com GPS, esse tipo de coisa, para entender. O que eu estou fazendo, por enquanto, é a densidade. Eu estou determinando a densidade, eu estou usando um método bem específico para isso. E o que eu estou entendendo é que o bicho tem uma área de vida maior do que a densidade propõe, mas que existe algumas interações individuais entre indivíduos de territórios diferentes de ocupação, né? Pelo que parece, é uma dinâmica um pouco complexa, que eu não vou conseguir
descrever minuciosamente com os métodos que eu estou usando até agora, né? Vou precisar utilizar novos métodos e talvez novos equipamentos para poder entender qual dinâmica que existe para esses bichos. Mas o que eu posso dizer é que eu já encontrei bichos em fragmentos bem pequenos, então pelo menos a população se sustenta em fragmentos pequenos. Eu não sei até quando, né? A gente sabe que populações de animais que são historicamente relacionados a áreas bem preservadas, que são tidos como espécies sensíveis, quando isolada em pequenos fragmentos, acontece efeitos deletérios dentro da população e com o tempo vai se desgastando, né, até extinguir a população daquele fragmento. Os fragmentos que eu estou estudando, e eu estou tentando também determinar a idade da fragmentação para entender como que esses bichos estão por lá, né, nesses fragmentos menores, talvez também sirva de base para a gente reavaliar o estado de conservação do bicho. Mas, como eu estava falando, né, se é razoável ou não esse bicho continuar categorizado como ele está atualmente, como vulnerável pela IUCN, eu acho que o primeiro passo é resolver a taxonomia, porque certamente as diferentes subespécies vão estar com diferentes graus de ameaça. Subespécie, digamos, sei lá, australis, que ocorre na Amazônia, a Amazônia Ocidental, vai estar menos ameaçada do que a Amazônicos, que ocorre na Amazônia Oriental, no arco, por onde o arco do desmatamento já passou, né? Então é um resto de fragmento que sobrou. Eu não consigo dizer ainda qual a área de vida do bicho, né? Mas eu acho que vale a pena sim procurar em fragmentos pequenos, e talvez o bicho tenha até uma certa resiliência para manter populações em fragmentos pequenos. Uru Podcast. Maravilha, Luiz. Agora sim vamos passar para a parte ornitológica da coisa, que é do ponto de vista do observador de aves, né? Como que foi para você, né? Para Roberto também, encontrar esse bicho, de fato, a real emoção de quando vocês viram, assim, bem visto mesmo, da primeira vez que pôde observar detalhes deles. Inclusive também a questão de ter registrado em mais de um lugar, né? Não foi um acaso. Até então, um padrão que eu observava muito em relação a neomorfos é que o bicho encontrava o observador. Todos os registros que precediam aos registros que vocês têm feito aí, era do observador que estava em campo, de repente o bicho vinha seguindo a correção e pousava na frente, ou alguma coisa do tipo, e vocês conseguiram ir levar isso além e de fato encontrar e atrair esse bicho. Então, gostaria muito de saber um pouquinho dessa história, né, de encontrar esse bicho em mais de um lugar, e também falar pessoalmente da história de vocês com ele e como que esse bicho mexe aí com o coração. Olha, eu tinha uma coisa na minha cabeça que, por eu saber que o jaco-estalo era um bicho enigmático, um fantasmão, aquela coisa toda, eu tinha um pessimismo tão recorrente que eu falava assim, poxa, eu acho que alguma coisa vai acontecer, eu vou ficar velho, eu vou morrer, alguma coisa assim, e eu não vou conseguir ver esse bicho. Eu tinha essa tristeza, assim, comigo, né? Aí, certo dia o Luiz foi para Parnarama, acho que foi, não sei se foi a primeira, não foi a primeira vez, foi já uma segunda ou terceira. E aconteceu aquele caso que eu relatei, em que ele instalou lá, né, daquele jeito. Eu vi muito rapidamente. Aí entrou outra coisa na minha cabeça. Poxa, será se a única vez que eu vou ver o jaco-estalo vai ser dessa forma? Eu vi ele muito rápido, sabe? Foi milésimo de segundo, assim, ele pulou por cima de uma palha e instalou daquele jeito e foi-se embora. Foi a primeira experiência de ver o bicho, né? Apesar de ser muito rápido. Aí, já desesperançoso e tudo mais, o Luiz viu o bicho de manhã, não conseguiu ver o bicho direito,
Aí voltou pra cidade e falou assim: Roberto, bora lá. Eu vi o bicho, eu acho que a gente vai conseguir. A gente foi de tarde. O Luiz tava querendo ir 1h da tarde no sol quente, ansioso. Aí a gente foi lá, o Luiz conseguiu atrair o bicho. E, cara, eu posso dizer assim, desde essa primeira vez que a gente viu bem o bicho, né? São várias experiências diferentes. Cada dia foi uma experiência diferente, até porque o bicho era muito novo pra gente, né? Ver o bicho andando na frente da gente. E cada dia é uma coisa diferente. Um dia ele vem estalando de longe, doido. Outro dia ele fica oriçado. Outro dia ele fica andando, né, ali ao redor da gente, que a gente vê só a silhueta. Depois ele vai se aproximando devagarinho e tudo mais. Aí quando eu vi essa vez, né, foi um alvoroço todo, a gente postou foto, o pessoal ficaram alvoroçado, querendo saber aquela coisa. Foi muito massa essa experiência de ver a primeira vez, tirar foto e mostrar para as pessoas e postar aquela coisa toda. Mas o que eu acho mais massa dele é justamente isso, de toda vez ser uma coisa diferente. E de todas essas vezes que a gente viu já com o estalo, né, teve vezes que foi insano, assim, uma coisa que a gente não sabe explicar. O Luiz costuma falar que quando a gente olha ele, parece um bicho que não existe. Porque ele tem umas pernas muito loucas, assim, muito forte, sabe? Às vezes ele vem dar uma caminhadinha bem lenta, assim, como quem não quer fazer barulho. De repente ele dá uma corrida, de repente ele dá um voo, assim, mais ou menos na vertical, pousa num galho, assim, né, em puleira, e faz várias coisas, né, estala, aquela coisa toda. E na primeira vez que a gente viu bem ele aqui em Caxias, né, eu até esqueci de falar, acho, na apresentação, que eu sou de Caxias, né, tive o privilégio de estar num lugar onde já foi registrado antes, mas na primeira vez que a gente viu ele em Caxias, foi uma coisa muito louca, porque quando a gente conseguiu atrair, ele veio, a gente conseguiu tirar foto, a gente conseguiu observar, e teve uma hora que a gente largou tudo, largou o blind, largou de ficar paradinho, e a gente começou a andar na trilha. E ele continuou perto da gente ali, foi muito louco isso aqui. Eu tava falando assim pro Luiz, eu tô bem aqui, tu tá bem aí, e o Jacuzzi tá bem aqui. Que coisa é essa, cara? Ele tava assim meio no escuro, na brinhazinha, mas tava perto da gente, né? Depois que ele se afastou e tudo mais. Mas realmente a vez mais insana que eu vi foi lá no Brejo São Félix, né, que é o município de Panarama, lá onde eu trabalho, lá onde eu atuo como professor, né? Que foi uma vez que ele ficou mais no limpo, assim, possível, né? Veio, fez um arrodeio assim na gente, né? E daqui a pouco pulou uns galhos que a gente estava assim de frente, que a gente achou que era mais interessante talvez ele empoleirar. E ele veio e fez exatamente o que a gente queria que ele fizesse. Vir pro limpo, tirar a foto dele no chão, tirar a foto dele empoleirado e aquela coisa toda. Então, depois que veio por terra esse meu pessimismo de não ver o bicho, né, morrer sem ver o bicho direitinho e tudo mais, aí caiu a ficha, né, cara, a gente tá aqui, isso é real pra caramba. E o bicho é tão fantástico que não dá para esconder assim que a gente se emociona, que a gente fica em êxtase, comemora aquela coisa de tirar foto, de mostrar a foto no momento que a gente tirou e tudo mais. É uma coisa que eu acho que todo observador de aves, biólogos, tem que vivenciar, porque realmente o bicho ser um fantasma e a gente conseguir ver o fantasma é uma coisa que não dá nem para descrever, entendeu? Eu, como leigo, não sei dizer assim, muita coisa sobre ele, na parte biológica e tudo mais, mas assim, na parte de observação, eu imagino que todas as pessoas que já viram que o Luiz já levou lá para eles verem, devem ter uma sensação parecida com a minha. Eu acho que o Will já está devendo, né, uma visita lá com o Luiz e comigo lá no Brejo São Félix, sou aqui em Caxias, né? O Henrique também tá devendo aqui uma visita, né? Então bora lá, combinar esse podcast ao vivo lá no Vendo o Bicho. Concorda, não? E o ruim não é tu não ter ido pra lá pra fotografar. O ruim
é tu fazer parte de um grupo de WhatsApp com o Luiz e com o Roberto, e eles contarem isso no grupo do WhatsApp, no dia que aconteceu, e tu ficar sem saber se é uma zoeira que foi combinada pra tu ficar doido, ou se é verdade. Porque nesse dia que eles olharam o bicho de manhã e não deu foto, e eles foram à tarde e viram o bicho bem e tal, eles estavam falando isso aí no grupo e eu tava sem saber se era verdade ou se era mentira. A parte ruim, mais louca é essa. Rapaz, mas vindo do Luiz eu já esperava bastante, porque o cara já conseguia tirar uns fantasmas do mato lá, já pegava umas nambu cabulosa, então eu sabia que hora ou outra esses cabras iam conseguir fazer esse bicho aí na cara do gol, mas eles superaram bastante o que eu esperava. Não, aí juntou a técnica do Luiz com o Roberto, que é o passarinheiro mais sortudo que eu conheço da minha vida, porque a gente passou um tempão aqui em São Luís, aqui para todo lado é mangue, e a gente não tinha nenhum registro aqui na cidade do Papalagarta, do mangue, e a primeira vez que o Roberto pisou na raposa, tava chovendo, e o Papalagarta do mangue apareceu, e foi igual ele falou aí, o bicho ficou comendo lá a 2 metros de distância e nem aí pra gente, então acho que juntou aí tudo que era possível juntar pra esse Neomorphos aparecer no limpo aí, empoleirando no lugar certo. Eu só lembro do dia que a gente viu esse papalagarto. Nunca sai da cabeça com o olho duro, falando assim, tira foto, tira foto, tira foto. E eu sem saber que... Depois foi que eu vim ver que era um papalagarto lá. Esse dia foi muito louco. Rapaz, é desse jeito. E agora a gente passa para a parte que o Luiz vai responder sobre a experiência dele em campo. E aí eu já vou tacar uma pergunta no peito dele, que é falar: pô, Luiz, tu já viu o bicho tantas vezes, ainda emociona ver o bicho ou tipo, é só um jacu-estalo? Conta pra mim aí e eu já tô com medo da resposta. Pô, cara, eu sempre brinco, né? Quando eu tô levando algum colega, algum cliente pra ir lá tentar ver o bicho, eu falo, olha, esse é o único bicho que eu não sei o que esperar dele, viu? O bicho pode chegar dessa forma, pode fazer isso, pode não vir, que é o mais provável, mas eu não sei o que esperar. É uma coisa assim, é um bicho que sempre dá aquela excitação de qual o mistério que está por vir, né? Mas assim, todas as características do Neomorphos, a natureza dele, já conspira para que ele seja um bicho enigmático, né? A forma como o bicho é. Já vi muita gente brincando, mas é a pura verdade, que o bicho é um velociraptor. Primeiro que ele é rápido e é um predador. É um bicho imponente, que tem muito assim, tem um porte ofensivo, sabe? Existem poucas coisas que aceleram o coração de uma vez do que ouvir uma metralhada de Neomorphos a 50 metros de distância, né? Imagina você estar ali esperando aos 20 minutos, meia hora, só ouvindo o silêncio da mata ali, e do nada você ouve longe, chega e ecoa assim no baixão, sabe? É uma experiência muito doida. E depois, assim, eu sempre falo, o Roberto sabe muito bem disso, né? Quando a gente foi esperar as primeiras vezes, montava o blind e eu falava, Roberto, põe a câmera no rosto, não respira, não se mexe, não fica procurando ele, espera ele aparecer, põe a câmera no rosto, não se mexe, não faz nada. E na hora a gente fica aqui naquela apreensão, né? Sabendo que o bicho tá ali pertinho. E ele dá um estalo e cada vez vem instalando mais perto, o coração acelera. Um bicho assim que parece que ele tem a intenção de te intimidar, sabe? E quando ele aparece, é aquela sensação de você não sabe se tá vendo, né? Você tá vendo ali, tá vendo que é ele, mas, sei lá, parece uma vez eu até brinquei com o Roberto, parece um modelo 3D na sua frente, porque o bicho não parece de verdade. E de fato né? Quando você olha umas fotos na internet, principalmente essa subespécie de K, que é a mais bonita, é claro, você vê que o bicho é muito bonito. O bicho tem as cores muito bem trabalhadas, ele tem aquele escamado do papo, que é uma das principais características, muito bem definido, aquela faixa peitoral, aquele cinto bem preto e muito forte, né? A barriga bem branca, um pálido bem destacado, aquele olho intrigante, né? com
com aquele destaque profundo de cores da íris, um olho bem destacante, parece falta brilhar no escuro o olho dele, um topete azul e aquela estipe, aquela faixinha pós-ocular ciano, um azul bem forte, como o Roberto disse, bem bonito, e uma cauda enorme com penas bem robustas, bem largas, de cor vinho, que é muito bonita também. E tem uma leve iridescência que às vezes fica mais brilhosa, às vezes menos brilhosa, dependendo do ângulo da luz. E a forma como o bicho se movimenta é muito encantadora. É um bicho muito grande. Como eu falei, a gente, por foto, tem uma falsa impressão de que é um bicho pequeno. Quando ele vem, bem robusto, com o topete levantado, você vê que é um bicho muito grande. Às vezes ele abre a cauda e a impressão que tem é que assim, o corpo dele é mais ou menos o tamanho do corpo de um aracuã, mas a cauda é muito comprida. E quando ele abre a cauda, quando ele vai fazer alguma curva, quando ele vai pular em algum galho, algum cipó, você vê que é um bicho muito grande, é um bicho assim intimidador mesmo, sabe? Quando ele pula de um galho baixo no chão, você ouve o barulho dele pulando. Quando ele corre, você ouve ele pisando, né? Até brinco que é até um pouco mais fácil de detectar do que alguns inhambus, que você não ouve o bicho pisar. Mas é um bicho assim que a experiência de você estar ali na frente dele é indescritível mesmo. E como o Roberto falou, algumas vezes a gente tá ali naquele momento de apreensão, esperando o bicho aparecer ali, tá ali aguardando o último segundo antes do bicho pisar no limpo. E o bicho vem. E eu falo antes de tudo, né? Não faz nenhum movimento, porque no mínimo sentimento de desconfiança, ele vai dar no pé e nunca mais vai ser visto. Mas o bicho vem, para ali, fica admirado porque não tem jeito, o bicho acaba vendo a gente por mais que a gente se esconda, é um bicho muito atento. E o bicho vê a gente ali, mas com o tempo parece que ele vai tomando confiança, parece que ele vai acreditando em você, né? Vai te conhecendo ali e vai ficando um pouquinho mais confiante em chegar próximo. E a gente fica o tempo todo observando ali atentamente, sem piscar o olho, para aquele bicho daquele tamanho, naquelas cores, na sua frente, no limpo ali, com a câmera pronta para fazer foto, durante alguns minutos assistindo o bicho ali, em silêncio profundo, economizando até a respiração, e depois o bicho vai embora, e você tá ali com o seu parceiro, olha pro outro, não sabe nem se fala alguma coisa. A gente não sabia nem se falava alguma coisa pro outro, dado a emoção ali do momento, né? A gente não sabia se comemorava, se gritava, se chorava, se abraçava, a gente não sabia o que fazia, né? Mas a gente ficava só naquele sentimento de caramba, não tô acreditando. E passava o resto do dia até chegar no barzinho, né, para tomar uma cerveja, dar uma relaxada, esperar a ficha cair e relembrar o momento. Cara, essa passarinhada de Jacostalo é tão interessante que esse dia que eu falei que foi insano, que o bicho empolerou e tudo mais, eu fui cedo com o Luiz, né? Chegamos lá, montamos a choça, fizemos tudo certinho e o bicho não demorou a aparecer. Aí ele veio, apareceu, a gente tirou foto de todo jeito, inclusive a foto que ficou lá na capa do Iquias, né? Foi muito rápido, ele apareceu muito rápido, a gente tirou foto e ele foi embora e simplesmente não era nem 8 horas da manhã praticamente. A gente desmontou a choça e falou assim, vamos pra casa, acabou a passarinhada. Não importa outros bichos e tudo mais, bora explorar, não sei o que lá, não, vamos pra casa. Eu lembro que a primeira vez que a gente viu, a gente naquele sentimento ainda, que meio que tremendo ainda, sabe, voltando pro carro, e caramba, conseguimos ver o bicho, conseguimos foto do bicho. Aí vamos entrando no carro e do nada canta um peixe frito verdadeiro, que era Lifer pro Roberto. Aí eu falei, Roberto, teu Lifer aí, peixe frito verdadeiro. Aí ele, que se dane peixe frito, vamos embora, vamos tomar uma cerveja. Não julgo, acho que eu teria a mesma reação. Acabou, zerou a vida, chega por hoje, deixa eu assimilar esse acontecimento aqui, depois a gente pensa em passarinho de novo. Imagino que eu seria desse time aí, tô contigo, Roberto. Tamo junto. Cara, eu fiquei escutando o Roberto e o Luiz falando e até pensei, assim, quando a gente fosse gravar esse episódio, se eu ia falar isso ou não, mas eu acho que precisa ser falado. Já conversei sobre isso acho que em off, assim, em outras situações, sobre outras aves e tal, da importância que é o trabalho do guia de observação de aves em conseguir dar oportunidade para a gente
ter um contato em primeira pessoa com esse tipo de animal, assim. Em vários momentos, e aí tem alguns amigos passando por essa experiência, a experiência acadêmica do biólogo ornitólogo, aonde existe um dilema, assim, sobre o trabalho de guia, a pesquisa científica, o impacto que isso causa. Mas, e aí eu vou falar só do ponto de vista de conservação, aí posso estar sendo leigo e tudo, mas não tem como não falar. Não é à toa que o lema mais bem sucedido da conservação é o conhecer para preservar, porque é muito diferente a maneira como as pessoas que já tiveram contato em primeira pessoa com o Neomorphos falam do Neomorphos, é muito diferente. A gente escuta o Roberto falando, é muito diferente de qualquer coisa que qualquer pessoa que vai fazer uma defesa da conservação dessa espécie pode falar. Então, às vezes, quando existe a decisão técnica às vezes de proteger, e eu não estou falando de Neomorphos especialmente não, tá? De qualquer espécie ameaçada, de não levar as pessoas para observar, às vezes para proteger, para manter aquilo de uma maneira mais reservada, eu acho que a gente tem que avaliar muito o impacto em termos de sensibilização. Eu vi que, por exemplo, o Luiz levou a Silvia Linhares, um abraço para a Silvia, para ela fotografar esse bicho. Levou também o Rodrigo Agostinho, um abraço para o Rodrigo, presidente do IBAMA, para fotografar o Neomorfo. E não é uma decisão sensata não levar as pessoas para lá, principalmente as pessoas que têm capacidade e alcance para multiplicar essa sensação. E talvez seja por isso que a gente esteja fazendo esse episódio também, para a gente tentar levar para o nosso ouvinte um pouco da sensação que é estar a 1, 2, 3, 4, 5 metros de distância desse bicho e fazer uma foto. A foto que o Roberto fez, que ficou lá na capa do Wikiaves, ela mexe com a gente, assim. A gente vê a foto e tenta se imaginar naquela situação. E não é só para o observador de aves. Assim. Eu acredito que exista um impacto social. A gente consegue transpor um pouco desse sentimento e sensibilizar as pessoas para a conservação daquela área. Porque, e aí eu estou falando aqui como uma pessoa daqui do Maranhão, em geral, não se consegue valorizar da maneira como se deveria essas áreas onde esse bicho ocorre. Essas áreas de matas semideciduais, elas estão super ameaçadas, o Henrique sabe disso. Luiz colocou no grupo pra gente uma foto de uma das primeiras áreas onde ele registrou o jacu de estalo, que há poucas semanas atrás foi completamente devastada, provavelmente vai virar um campo de soja. Então, esse tipo de acesso que o leigo pode ter, a pessoa que é interessada em fotografar, existir um guia para levar essa pessoa numa área num fim de semana, para ela olhar esse bicho de perto, é essencial para a conservação. Então, e aqui é quase que um apelo para as pessoas que têm poder de restringir esse acesso, que elas não façam isso. Elas consigam coordenar esse tipo de acesso, que as pessoas incentivem e não dificultem o trabalho do guia. É muito importante o trabalho do guia, porque vocês, em geral, e aí eu estou falando vocês acadêmicos, vocês não têm noção de como é valioso poder estar a alguns metros de distância de uma ave como o Neomorphos, e eu estou falando isso e nem fiquei ainda, tá? Por enquanto. Rapaz, eu fico pensando aí, vendo vocês falar que tem que ficar quieto para ver esse bicho, eu não sei se eu consigo, ó. Eita, tem que ficar. Bicho, eu tava vindo hoje de Santa Quitéria do Maranhão, de Caxias até Coelho Neto, cara, bicho, é uma tristeza, bicho, é só pasto, só soja. E eu de vez em quando vejo uma matinha, né, falo assim, porra, a matinha do Neomorphos ali. Com certeza deve ter Neomorphos, eu já até fui com o Luiz uma vez e tudo mais, mas, cara, é uma tristeza. Aí eu fico pensando, até onde a gente vai poder ver o Neomorphos aqui no Maranhão? Porque, porra, é demais. Eu fui no final do ano pra Santa Quitéria, e cada vez que eu vou, cara, é menos mata e só pasto, e é uma coisa que dá tristeza profunda, bicho, porque talvez lá na frente a gente vai só falar pro netinho, ó,
Tinha neomorfos ali e tal. Não tem mais. Porque não tem condição, cara. Tá horrível. Horrível. A gente chega a percorrer quilômetros e não vê mais mata, só vê aquelas bolinhas bem pequenininhas, né? Talvez seja a reserva, né? Que eles dizem que é para fazer, né? Mas tá horrível, cara. Demais. E essas reservas geralmente não tem qualidade suficiente para abrigar um bicho desse. Eu acho que uma das poucas saídas assim que podem funcionar de imediato para essa região são esquemas econômicos como, por exemplo, que o Everton apresentou no episódio da Arpia, em que o turismo está salvando o bicho, né? O turismo está fazendo com que os proprietários das terras pensem na conservação do bicho como um modelo economicamente sustentável também. Luiz, sabe aquela mata que a gente foi na frente lá do rapaz lá, que também com ele, né? Sim. Foi pro saco já. Acabou-se. Que tristeza. Assim, eu tenho uma situação que é um pouquinho diferente, que é das matas que já foram pro saco há algum tempo, algumas décadas, né? E aí eu fico com aquele pensamento de imaginar os bichos que eu conseguiria encontrar aqui na região há algumas décadas atrás, né? A gente vê registro histórico e etc e tal. E é uma sensação ruim, né? Por você não poder ver isso. Mas eu fico imaginando que também você vê isso desaparecendo na frente dos seus olhos deva ser uma situação lascada de ruim de se observar, né? É horrível, Henrique, porque a gente observa a velocidade com que essas matas estão sendo degradadas e é uma sensação muito ruim. Eu fui um dia desse para Santa Quitéria, onde meus avós moram, e agora fui de novo, voltei de lá hoje, né? E a mata que eu fui com o Luiz, um dia desse, já não tá mais lá. Tá louco, isso é horrível, é triste demais. Então, depois desses relatos que a gente escutou com muita atenção e com uma pontinha de inveja, eu acho que a gente precisa dar uma certa esperança para os observadores de aves ao redor do Brasil, né? Pelo menos aqueles que vivem em áreas onde exista a suspeita de ocorrência do Neomorphos em suas mais variadas subespécies. Então eu deixo aqui a pergunta para o Luiz, para ele falar para a gente assim, se é plausível, se é viável que nos próximos anos a gente consiga encontrar em outras regiões populações de neomorfos, e aí eu estou falando de outros estados onde a gente ainda não tem registro, onde, por exemplo, existam registros históricos e que observadores em campo consigam encontrar esse bicho, ou se realmente é uma agulha no palheiro e vai ser mais complicado a gente ver isso acontecer nos próximos anos para neomorfos. Olha só, eu diria que não só é possível talvez encontrar neomorfos em áreas nunca antes encontradas, né? Como talvez é possível encontrar táxons ainda não descritos. Existe um padrão da distribuição geral do gênero, né? Eu digo do gênero porque o grupo Neomorphos geoffroy provavelmente se trata de várias espécies. Me parece que o Neomorphos, o gênero, ele seguiu um padrão de dispersão muito parecido com outras aves amazônicas que chegaram na Mata Atlântica e desceram até a altura das matas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o tururim, o falcão críptico, o cricrió, algumas dessas espécies, né? Por isso, eu acho que não é possível encontrar neomorfos a sul disso, né? A sul do Espírito Santo atualmente, até porque é uma região que tem a degradação bem mais antiga, mas mesmo tendo fragmentos de floresta atlântica grande, eu acho que nunca ocorreu neomorfos por lá, eu digo no Paraná, em Santa Catarina, em algo assim. Mas a norte disso, eu acho que em qualquer lugar é bem provável, né? Visto que o bicho foi encontrado até na região do Boqueirão da Onça, na Bahia, né? No Tocantins, nas regiões em meio ao domínio de cerrado no Tocantins, em florestas semideciduais. Tem 2 lugares no Brasil que eu acho bastante provável que pelo menos ocorreu um dia, né? Não sei se ainda ocorre. Muito provavelmente ocorre ainda, se é que existe.
neomorfos a norte do rio Amazonas. Não existe nenhum ponto para neomorfos do grupo Geoffroy a norte do rio Amazonas, senão neomorfos rufipenis, que é o que ocorre lá na Venezuela, em Roraima, que faz parte de outro grupo. Então, acho que talvez no Pará ou no Amapá, ou na região do escudo da Guiana, possa ocorrer alguma população do grupo Geoffroy. Talvez também na Caatinga, a norte do Rio São Francisco, onde também não existe relato de neomorfos. Talvez em alguma dessas grandes serras que contam com matas mais grandes, né, mais desenvolvidas. Então, talvez tenha alguma ilha populacional de neomorfos por lá, quem sabe até um táxon não descrito. Então, bora aí, pessoal, se ligar aí anotar direitinho, quem estiver perto, correr atrás. Pessoal, assim, quem está ouvindo, e já me ouviu falar isso várias vezes, como é uma logística complicada, conseguir fechar uma agenda com todo mundo, principalmente num episódio como o de hoje, a gente está gravando aqui, diferente dos últimos episódios, conseguimos reunir 4 colegas para falar de neomorfos, o tanto que neomorfos é especial, e a gente toma bastante tempo das pessoas. Esses episódios são feitos pela boa vontade de pesquisadores como o Luiz, de observadores como o Roberto, e a gente fica muito feliz de poder contar com o apoio deles, assim, de estar compartilhando o conhecimento aqui com a gente. E a gente precisa, claro, agradecer e reforçar sempre esse agradecimento com os nossos convidados e dizer que o microfone do Uru Podcast está sempre disponível, sempre aberto para vocês. A gente agradece muito e eu queria que vocês agora se despedissem dos nossos ouvintes. Eu preciso muito que vocês deixem as redes sociais de vocês. Já falei várias vezes em outros episódios que o perfil do Luiz ele é um perfil obrigatório para você que gosta de observar aves. E aí eu reforço que o perfil do Roberto, apesar de me fazer muita raiva pela qualidade das fotos que ele consegue fazer com uma Canon 7D2 e uma Sigma 150-600, a minha sempre está com defeito, viu? Vocês podem ter certeza disso. Vocês precisam seguir porque é muito bacana, a qualidade máxima. Então, por favor, Luiz, Roberto, muito obrigado. O Uru Podcast agradece mais uma vez e o microfone é de vocês. Então, brigadão. É sempre um prazer participar aqui do time, né? Tô sempre disponível para quando precisar. Não tão disponível, o Will sabe muito bem disso, né? Que o meu tempo é meio complicado, sempre para lá e para cá. O meu Instagram é luiz_Moraes. E sigam lá para ficarem atualizados de notícias sobre neomorfos, né? Tô sempre postando lá novidades do campo. E Leia Expeditions, faltou. E sigam também a página onde eu estou concentrando o material das passarinhadas, né, e os destinos de passarinhada. Leia Expeditions no Instagram. Roberto, essa lenda da observação de aves maranhense, pela primeira vez no Uru Podcast, o microfone está aberto. Manda um recado aí para os seus fãs e deixa a sua rede social para quem puder seguir lá no Instagram, por favor. Então, pessoal, meu Instagram é Roberto Almeida, com 2 R's no final. E agradecer aqui, né, pela oportunidade, pela honra de estar participando desse podcast. Muito massa. Foi meu primeiro podcast da minha vida. Espero que eu tenha que a gente se encontre de novo, né, em outro episódio, mais lá pra frente, alguma coisa. E agradecer a todo mundo, todos os ouvintes, né? Espero que gostem muito dos relatos, dos fatos sobre o jacustalo e tudo mais, tá? Obrigado aí, José Wilson, grande Will, e Henrique, viu? Pela atenção, por ouvir a gente aí e tudo mais. Foi um prazer enorme. Muito obrigado, pessoal. Ano que vem a gente vai conseguir arrastar o Luiz e o Roberto pro Avistar, viu, Henrique? A gente tem essa missão, fazer um painel neomorfos lá no Avistar e quem sabe com o registro lá no PERD também. Henrique de volta ao Uru Podcast depois de algum tempo. Henrique, muito obrigado por estar aqui com a gente. Manda um alô aí pra galera. O microfone é seu. Valeu, galera. Prazer imenso estar de volta aqui.
Estive sumido há algum tempo, não sei nem quanto tempo. Bastante tarefas aqui, outros projetos em andamento, enfim. Mas é um bicho que eu sou apaixonado, sou fã dessa galera que está aqui reunida hoje, então não poderia deixar de participar. Estou aqui preparando para mais alguns dias lá no Parque Estadual do Rio Doce, mas tirei esse tempinho para bater esse papo e aprender um pouquinho mais sobre esse bicho. Para quem quer me encontrar nas redes sociais, eu estou lá no perfil da Revista Uru, né? @Revista Uru no Instagram. E atualmente no meu perfil profissional, onde divulgo lá as guiadas, que é o atu.nature. O atu, WATU.nature é o meu @ no Instagram. Lá eu divulgo fotos das minhas passarinhadas, guiadas e etc. pelo Parque Estadual do Rio Doce. E também espero em breve aí fazer uma collab com o Luiz e irmos atrás da nossa versão do jacu estalo que a gente ainda tem por aqui nas nossas matas do Rio Doce. Collab de milhões, essa daí, se tiver uma vaga na bagagem eu quero ir. Bom, pessoal, o meu nome é Will Mesquita, mais uma vez eu preciso agradecer a todo mundo, dizer para vocês que a gente gastou todo o tempo que o Uru Podcast tinha na plataforma de gravação. Para o mês todo a gente gravou só nesse episódio, então quem puder, quem quiser contribuir lá no Apoia-se, se você contribuir com a gente, pode ser que a gente consiga pagar o upgrade do Zencast e fazer episódios maiores ainda do que esse episódio de quase 2 horas falando de Neomorphs. Então vai lá em apoia.se/Projeto Uru, confira lá as nossas categorias de apoio e apoie esse projeto para a gente continuar falando de passarinho, que é o que a gente mais gosta. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima, pessoal. Vocês viram aí que todo esse episódio foi gravado antes de eu conseguir registrar essa ave. Inclusive todas as zoeiras envolvidas e a dita necessidade de eu fazer esse registro. Afinal de contas, eu estou aqui no Maranhão e apareceram vários registros desse trabalho que o Luiz vem fazendo em Caxias, em Parnarama e nos arredores dessas regiões. E aí surgiu uma oportunidade não prevista. A minha programação realmente era contratar o Luiz e ir até Parnarama ou Caxias para registrar esse bicho, mas assim, o tempo estava muito complicado. E surgiu uma oportunidade do Luiz, via que mais perto de onde eu moro, na verdade, praticamente metade do caminho entre Açailândia, que é o lugar onde ele reside, e São Luís, que é aqui onde eu moro, né, e onde eu estou gravando hoje isso, depois de ter chegado dessa expedição. Né? Então a gente combinou de, na verdade, fazer uma visita ao meu pai. Meu pai mora em um povoado chamado Pindoval, no município de São Benedito do Rio Preto. É um ambiente até certo ponto parecido com os locais onde essa ave já havia sido registrada e já tinha mais ou menos uns 5 anos ou até um pouco mais que eu acompanhava os relatos do jacu de estalo ou jacu estralo, como os moradores lá do Pindoval se referem a essa ave. E esses relatos eles são diversos, né? Principalmente de caçadores, né? As pessoas aqui no Maranhão elas têm esse hábito, em especial nessa região, caçadores que caçam no modelo de espera. A gente falou aí no episódio como funciona a questão da espera, principalmente para paca. E esses caçadores, eles passaram para a gente os relatos, né, de avistamentos, e aí durante vários anos eu fui acompanhando esses relatos e repassando para o Luiz e para outros amigos, para outros guias, para outros biólogos aqui da área, e sempre deixando as portas abertas lá da propriedade lá para essa visita e para essa busca, né, de enfim conseguir registrar essa ave lá. Então a gente se preparou, combinamos e saímos na quinta-feira, né?
e fizemos a primeira passarinhada a partir de um relato de um morador numa localidade chamada Carrapato, né? Então vocês já podem imaginar o que estava no nosso caminho para poder fazer esse registro. A gente chegou na área, numa trilha de uma mata semidecidual bem ruim, no sentido do porte mesmo da mata, bem restrito, mas o Luiz, né, ele identificou um ponto que ele achou interessante, e aí nesse ponto a gente ficou esperando e fomos muito felizes nessa espera. Conseguimos visualizar um indivíduo bem grande, chamou muita atenção essa questão do tamanho. Como eu falei no episódio, a minha expectativa, apesar de saber das medidas e tudo, era uma ave basicamente a metade do tamanho do que eu vi. E aí esse indivíduo circulou ao redor da gente, eu consegui ver as marcações, a plumagem, os reflexos, mas ele não ficou em nenhum momento parado, né? No momento em que ele foi empoleirar, ele empoleirou num talo de palmeira de babaçu seco e não aguentou o peso dele. Quando o talo quebrou, ele saiu e não visualizamos mais. Mas assim, a gente naquele dia já ficou exultante. Eu acho que eu tenho até um áudio gravado sobre isso, vou pedir para o Cylon colocar aqui, né, nesse trecho. Eu acho que é um áudio bem alterado, inclusive, pela emoção. Bom dia, boa tarde, boa noite. E atendendo a pedidos, a gente veio fazer uma gravação em loco sobre o Neomorphos, sobre o jacu, estalo. E aí você pode notar minha voz trêmula. Eu tô acompanhado aqui do Luiz. Manda um alô aí, Luiz. E aí, pessoal? É porque foi a primeira vez na minha vida que eu vi um Neomorphos geoffroy em carne e osso. E a gente se programou no dia seguinte para tentar preparar o espaço para fazer registro fotográfico, gravação, né, e tudo mais. E aí a gente voltou no dia seguinte, né, para esse ponto, só que estava muito barulhento, tinha muita cigarra, tinha muito vento, então a gente decidiu não insistir naquele ponto. Preparamos à tarde para visitar um outro local bem próximo, dentro da mesma propriedade, mas bem próximo, e onde a gente tinha relatos já de muito tempo de avistamentos dessa ave, do jacu. E aí a gente chegou lá e o Deide, que é o morador lá dessa região, falou pra gente que tinha visto o bicho no dia anterior. Eu vi aqui no fundo da minha casa. Basicamente foi o que ele disse. A gente pediu para ele levar a gente nos locais, e aí ele levou a gente na trilha, realmente bem próximo da casa dele, e falou que tinha visto o bicho ali, explicou o hábito, descreveu, e ele tem realmente experiência com essa ave, já havia conversado com ele várias vezes. E a gente se preparou, e aí tudo agora é história, né? Porque a gente conseguiu observar o Neomorphos em todos os detalhes, uma distância bem pequena. Eu acho que a gente estava a 5 metros de distância. Eu acho que a gente estava a 5 metros de distância do indivíduo, circulou a gente, subiu no poleiro, vocalizou, estalou o bico, enfim, fez pose de todas as maneiras pra gente, e a gente foi muito feliz nesse registro, e até o momento, eu acho que do mapa de distribuição no Brasil, agora esse registro dentro do mapa de distribuição que está lá no Wikiaves deve ser o registro mais ao norte, mas a gente vai continuar prospectando novos pontos de ocorrência dessa ave. Eu acho que em breve a gente vai ter mais novidades. Então, galera, é isso. Eu preciso reforçar o que eu já falei em vários grupos depois dessa expedição. É um momento de muita adrenalina para qualquer observador de aves, é um momento de muita emoção, e eu recomendo fortemente que quem tenha condição de vir observar esse bicho, que entre em contato com o Luiz, se programe e vá ver, porque é uma ave ameaçada, é uma ave de difícil observação, mas que agora, com esse trabalho que tem sido feito pelo Luiz, ela é vamos dizer assim, um fantasma acessível, né? Várias pessoas já conseguiram registrar, inclusive péssimos fotógrafos como eu conseguiram registrar o Neomorphos geoffroy. Então eu vou ficando por aqui, para não me alongar muito. Um abraço muito grande, qualquer coisa, falem com a gente nas nossas redes sociais. Um abração.